inteligências artificiais estão mudando o mundo. Para bem ou para mal, ou um pouco de cada, ou para quem esse mundo está mudando e de que formas esse mundo está mudando, essas são coisas que a gente ainda está tentando descobrir. Mas que elas estão mudando o mundo, isso a gente sabe que elas estão. Um exemplo muito claro e popular é a questão da geração de imagens. Inteligências artificiais que são treinadas para fazer imagens, criar imagens inéditas a partir de bancos gigantescos de imagens que já existem. Isso gera um monte de discussões a respeito da ética de usar essas inteligências artificiais, de como usar, de quando usar, de para que usar, do que é que deveria ser permitido fazer por essas empresas, usando obras de artistas para treinar essas inteligências artificiais, sem pagar para esses artistas e fazendo assim inteligências que conseguem simular o estilo desses artistas, ganhando dinheiro com isso e o artista perdendo dinheiro com isso. E tem vários outros casos interessantes, como por exemplo o site thispersondoesnotexist.com, que cria rostos muito realistas de pessoas fictícias e que foi usado por muita gente para fazer perfis falsos, para fazer bots e várias outras coisas de ética questionável. Quando a gente está falando de outros tipos de inteligência artificial, por exemplo, uma que escreve textos, todas essas questões também se aplicam e outras questões novas passam a aparecer. Por exemplo, um professor pede para o aluno um resumo de um livro. Aí o aluno põe numa inteligência artificial que escreve, e como cada iteração, cada versão nova que é feita pela inteligência artificial é um pouco diferente das anteriores, é única, fica impossível para o professor afirmar com certeza se o texto entregue pelo aluno foi escrito pelo aluno ou por uma inteligência artificial. Mas claro, esse é um exemplo simples e de baixo impacto social, tem poucas consequências para a sociedade. E além disso, vamos combinar que aluno colando não é nenhuma novidade, né? Mas tem várias outras coisas que acontecem e podem vir a acontecer conforme essas inteligências artificiais vão se desenvolvendo, que podem causar impactos muito maiores. Por exemplo, usar inteligências artificiais que escrevem muito bem para fazer bots muito convincentes e espalhar esses bots pela internet para convencer pessoas em situação de vulnerabilidade psicológica ou intelectual a respeito de coisas que vão contra os interesses da própria pessoa, seja para apostar nisso, investir naquilo, comprar aquele outro ou votar em determinado candidato. Essas podem ser máquinas muito poderosas de convencimento e de manipulação da sociedade. E é claro, pode parecer que essas inteligências artificiais, elas são neutras, elas são objetivas ou elas são aleatórias, mas até que ponto? Até que ponto elas fazem o que elas foram feitas para fazer? O que os donos, as pessoas que pagaram por essas inteligências, que não são baratas, pagaram para que elas façam. Então elas são armas poderosíssimas nas mãos de pessoas que já têm muito poder. E além disso, elas podem causar um estrago social sem querer. Quer ver um exemplo? Eu vou usar Stable Diffusion 1 e 2, duas inteligências artificiais que fazem imagens a partir de texto que você escreve. Primeiro eu pedi por fotografias de uma mulher muito bonita. Repara como quase todas as mulheres que aparecem são brancas. Agora, se eu pedir por terrorista ou foto de terrorista, agora repare que só tem homens e nenhum deles é branco. Quer dizer, mais ou menos, tem um aqui que parece uma mistura de Guilherme Boulos com Leandro Demore, mas enfim. Eu não acho que as pessoas e empresas que pagaram por essas inteligências artificiais pediram assim: olha, faz uma inteligência artificial que as pessoas bonitas sejam todas brancas e os terroristas sejam todas pessoas racializadas. Eu acho que esse resultado terrivelmente enviesado e que não bate com a realidade acontece porque os bancos de imagens que foram usados para alimentar e treinar essas inteligências artificiais são terrivelmente enviesados e não batem com a realidade. Isso é mais um exemplo de como as estruturas em que a gente está vivendo são racistas. E se a gente não fizer nada para ativamente opor essas estruturas, a gente não tomar cuidado e simplesmente deixar no piloto automático, o resultado das coisas tende a ser racista, mesmo que a gente não queira. Então o que acontece aqui é que a inteligência artificial está reproduzindo os mesmos vieses, os mesmos preconceitos, as mesmas estruturas de injustiça que existem fora da inteligência artificial. Ela está reproduzindo isso. E quanto mais essas inteligências artificiais forem usadas, mais elas vão guiar a forma como as pessoas percebem o mundo, mais elas vão informar ou desinformar as pessoas, mais elas vão moldar a nossa sensibilidade, a nossa imaginação, o nosso gosto estético, as ideias que nos parecem razoáveis ou não, os nossos conceitos e preconceitos.
Então elas são armas poderosas que podem fazer um estrago muito grande por interesse das pessoas que controlam essas armas ou mesmo sem querer, simplesmente por reproduzir as estruturas de poder que existem fora dessas armas e que deram origem a elas. E é claro que também existem lados bons para elas. O fato de que elas automatizam trabalhos que teriam que ser feitos por alguém pode causar o desemprego dessas pessoas, mas também pode causar uma melhora no trabalho dessas pessoas. Elas podem substituir o trabalho de um artista que vai ficar sem trabalho por um trabalho sem a criatividade e o capricho que esse artista poderia colocar. Mas também pode facilitar a vida de artistas, ajudando a ter ideias, ajudando a pensar em coisas diferentes, ajudando a fazer rascunhos para obras. Da mesma forma que, quando surgiu a fotografia, muita gente ficou apavorada que os pintores, que ganhavam a maior parte do seu dinheiro fazendo retratos de pessoas, iriam agora ficar sem trabalho, porque tinham uma máquina que fazia retratos mais rápido e mais barato do que os pintores. Mas o que acabou acontecendo para a maioria dos pintores e pintoras foi uma libertação, porque agora essas pessoas não precisavam mais ficar usando as suas técnicas simplesmente para reproduzir a realidade para um cliente. E aí surgiram várias vanguardas modernistas e grandes obras-primas da pintura. E as pessoas não deixaram de contratar artistas por conta disso. Tinha gente que pensava que a pintura iria morrer por conta da fotografia, mas pelo contrário, isso fez com que a pintura florescesse mais ainda do que já tinha florescido. Então a inteligência artificial não precisa necessariamente ser um problema para artistas, para escritores, para professores, etc. Se ela for usada para reproduzir e multiplicar as injustiças e diferenças sociais que já existem, ela vai ser um desastre. Se ela for usada para empoderar as pessoas que mais precisam de igualdade, para libertar as pessoas que mais precisam de liberdade, aí ela pode ser uma ferramenta formidável. Então, por enquanto, me parece muito saudável que a gente tenha uma resistência a respeito da forma com que essas tecnologias são usadas. Como, por quem, para quem. E além disso, lembrar que essas tecnologias ainda precisam evoluir muito para se tornarem minimamente confiáveis. Quer ver? Eu pedi para uma inteligência artificial que escreve coisas, escrever um ensaio sobre o canal do YouTube chamado Antídoto. Olha o que ela escreveu. Antídoto é um canal de YouTube criado pelo comediante e apresentador de televisão brasileiro Rafinha Bastos. O canal, que surgiu em 2014, apresenta uma mistura de esquetes de comédia, vlogs e outros tipos de conteúdo, e conseguiu muitos seguidores no Brasil e outros países falantes de português. Uma das características que se destaca do Antídoto é o seu senso de humor irreverente e muitas vezes controverso. Rafinha Bastos é conhecido por tratar de tópicos sensíveis e controversos na sua comédia, e as suas esquetes às vezes empurram as fronteiras do que é considerável aceitável na mídia mainstream. Essa abordagem lhe rendeu tanto elogios quanto críticas, e ajudou a fazer do Antídoto um dos canais de YouTube mais populares e influentes no Brasil. Além de esquetes de comédia, o Antídoto também tem vlogs e outros tipos de conteúdo, incluindo entrevistas com celebridades e influencers, além de making-offs dos vídeos do canal. Esses vlogs ajudam a dar um olhar mais pessoal para o Rafinha Bastos e o time por trás do Antídoto, e têm ajudado a construir um forte senso de comunidade entre os seguidores do canal. Apesar de sua reputação controversa, o Antídoto tem sido bem sucedido em atrair um público grande e dedicado, e ajudou a estabelecer o Rafinha Bastos como uma das principais figuras na indústria de entretenimento do Brasil. Seja você um fã de comédia ou simplesmente alguém que procura algo diferente e surpreendente no YouTube, definitivamente vale a pena conhecer o Antídoto. Olha, felizmente eu não sou o Rafinha Bastos, talvez felizmente para ele também. E embora algumas das coisas que o texto falou sobre o Rafinha Bastos sejam verdadeiras, a premissa toda do texto está completamente errada e equivocada. Quaisquer pequenos acertos que você consiga aproveitar desse texto são detalhes comparados com a estrutura toda errada da coisa. Se você achou isso engraçado, assim como eu achei, que bom. Isso significa que você pelo menos entende um pouquinho do que é o Antídoto. Mas e se esse texto fosse sobre um outro assunto a respeito do qual você não entende? E se esse assunto fosse um assunto importante, capaz de definir rumos da sua vida ou do seu país?
E se esse assunto importante servisse aos interesses de alguém que, por exemplo, é dono dessa inteligência artificial?